Shalom, shalom, Sorosh Moshe Ben Israel. Hoje, para trazer mais um estudo muito importante, e neste estudo nós abordaremos sobre o tema Ainda bem que eu vou morar nos céus. Será? Afinal de contas, o que o Taná e a Brit Hadashah ensinam dentro do contexto judaico? Lembrando que o Taná são as escrituras que vai de Gênesis ao profeta Malaquias, conhecido vulgarmente como o Velho Testamento. E a Brit Hadashah é o Novo Testamento. Nós iremos citar alguns textos do Taná e da Brit Hadashah dentro do contexto judaico. Vamos iniciar vendo alguns textos muito importantes, como por exemplo 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, onde diz: Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor diz, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E veja o que mais diz Salomão. Na verdade, habitará Deus com os homens? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Primeiro temos que analisar aqui a parte em que Salomão diz: e edifiquei a casa ao nome do eterno Deus de Israel. Perceba que Salomão ele diz que ele edificou uma casa ao nome do eterno e não ao eterno, porque o eterno ele é infinito. Eis que o céu e os céus dos céus não podem conter a grandeza do eterno. Então, aquele templo seria comparado a nada em relação à grandeza, à magnitude do eterno. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 12, Salomão ele diz num texto muito importante, ele diz que edificou uma casa ao nome do Eterno, e depois é dito no capítulo 7, verso 12: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O Eterno dá uma resposta para Salomão dizendo que ele escolheu aquele lugar para a casa de sacrifício. Não é uma casa para o próprio Eterno. Demonstrando aqui, mais uma vez, que o Eterno ele não tem uma casa para morar. O Eterno não precisa habitar em uma casa, em um templo físico. Porque o Eterno, como disse, ele é infinito, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele é infinito. E o Eterno, ele não é uma pessoa, ele não é um ser. Então, Salomão, sabendo disso, ele escreve e fala dessa forma em sua oração para o Eterno. No verso 15 e 16, o Eterno dá outra resposta para Salomão, que além da casa ser para casa de sacrifício, ele diz: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o que nós percebemos aqui, o próprio Eterno, Baruch Hashem, ele diz que aquela casa, além de ser uma casa para o seu nome, também seria uma casa de sacrifício e também seria uma casa de oração. Ele diz: a oração que se fizer neste lugar, estarão atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então a gente percebe que, em primeiro ponto, que o Eterno não tem uma casa para habitar. Então, como que alguém diz que vai morar no céu? Sendo que os céus e os céus dos céus não pode conter a glória do Eterno. Tem algo estranho aqui nesses textos, até porque no céu ninguém habita, ninguém mora, ninguém reside. Céu não é uma morada, não há ninguém carne e osso ou ninguém que tenha morrido, falecido e sua alma tenha ido para esse tal lugar morar no céu. Quando alguém morre, o seu corpo vai para o pó e o sopro de vida ela volta para o eterno. Não vai morar num paraíso, não vai ficar em um jardim do Éden no espaço, ou no terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo céus. Vamos observar aqui outros textos. Salmos 37, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados,
mas aqueles que esperam no Eterno herdarão a terra. O salmista aqui deixa muito claro que os que esperam no Eterno herdarão a terra. Salmo 37, verso 11, continua dizendo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui o salmista diz que além dos que esperam no Eterno vão herdar a terra, os mansos herdarão a terra e ainda vão se deleitar na abundância de paz. Será um lugar de paz. Diz assim: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Tem um importante detalhe aqui. Ele diz que aqueles que ele abençoa vão herdar a terra. Somente quem o Eterno abençoa é que vai herdar a terra. Se você diz que vai morar no céu, está muito claro aqui que os justos, os mansos e aqueles que o Eterno abençoa vão herdar a terra. Se você não vai herdar a terra, então você não faz parte dos mansos, dos justos e daqueles que o Eterno abençoa. Porque afinal de contas ele diz que aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os amaldiçoados serem desarraigados significa que serão destruídos, serão exterminados. Essa palavra desarraigado significa que serão extinguidos, extraídos, serão arraigados, arrancados. E tem a raiz, a palavra desarraigado tem como raiz a palavra raiz. Quando você arranca uma planta pela raiz, você está desarraigando aquela planta, porque você está tirando a planta com raiz e tudo. Então, assim também serão aqueles que forem amaldiçoados. Eles serão desarraigados, serão destruídos, serão exterminados, extinguidos para sempre. Salmo 37, ainda no verso 29, diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Perceba que só nesse Salmo 37, por 3 vezes, é dito que os justos herdarão a terra e herdarão nela para sempre. Nós não vemos aqui nenhuma declaração de que os justos herdarão os céus ou habitarão nos céus. Afinal de contas, você vai morar nos céus? Mesmo o salmista afirmando que os justos herdarão a terra, até o presente momento não encontramos nenhuma afirmação de que nós iremos morar no céu. Os céus, ele não foi feito para a humanidade, mas a terra foi feita para a humanidade. No Salmo 115, no verso 15 e 16, diz assim: sede benditos do Eterno que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Eterno, mas a terra doa ele aos filhos dos homens. A palavra homens, homem no hebraico é Adam. E a palavra Adam significa humano, humanidade. Então a humanidade ela foi criada para morar na terra e não nos céus. Por isso o salmista Davi ele diz aqui: a terra deu a ele aos filhos dos homens. Não vai ter morada no céu. Mais uma vez é declarado aqui no Salmo 115. Tem um texto muito importante no Salmo 122 também. É um salmo muito importante, muito conhecido pela maioria das pessoas, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja que o salmista Davi, ele declara o seu amor por Jerusalém e ele diz, vamos à casa do Senhor. A casa do nome do Senhor, que nós já mencionamos nos textos de Crônicas, está localizado onde? Ele diz,
em Jerusalém. Ele diz no último verso: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. No primeiro verso ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no verso segundo ele diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Deixando muito claro, quando diz, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ele diz então que a casa do Senhor está em Jerusalém e é Jerusalém. Isso é muito importante nós entendermos, porque aqui o salmista ele fica muito feliz em dizer que ele ficou alegre quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é Jerusalém. No Salmo 147, verso 2, diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Aqui nós vemos uma profecia. O salmista está se referindo à dispersão, à diáspora, aos nossos irmãos que estão espalhados por vários cantos da terra, por várias partes do mundo. E ele diz aqui neste salmo que o Senhor edifica Jerusalém, o Senhor congrega os dispersos de Israel. Se nós percebermos, através desse texto e dos próximos que nós iremos ler, acompanhar, chegaremos então à conclusão que os dispersos serão congregados em Jerusalém. Nós não iremos morar no céu. Nós estamos em diáspora. Nós somos aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel que estão em diáspora. Estamos espalhados por várias partes do mundo. Mas é profético que o Senhor congregará todos os dispersos de Israel. Continuemos. Provérbios capítulo 2, verso 21 e 22. Diz assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Mais uma vez é dito que os retos vão habitar a terra e os íntegros vão permanecer nela. Não seremos tirados da terra. Nós não seremos levados daqui para morar no céu. Pelo contrário, nós permaneceremos na terra. Nós quem? Os retos, os íntegros de coração. Aqueles que não são retos, não são íntegros, eles sim serão exterminados, desarraigados, serão aniquilados, serão eliminados da terra. Outro texto importante está em Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 60, verso 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Observe bem que enquanto os ímpios, os aleivosos, os perversos serão desarraigados, o Eterno diz que os renovos serão plantados. Eles serão plantados e o Eterno será glorificado. E diz mais, serão plantados, e a gente vê aqui, mais uma vez, a afirmação: todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão. Não há nenhuma profecia de Isaías falando acerca de morada no céu. Vamos ver mais um capítulo aqui do profeta Isaías, capítulo 65, verso 9 diz: produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos herdarão ali. Novamente uma profecia que os eleitos do Eterno vão herdar a terra. Talvez você diga, mas a terra não será destruída, a terra não vai pegar fogo, a terra não vai ser eliminada e vai ter uma nova terra e um novo céus. O sentido em que é falado de que a terra vai pegar fogo não é no sentido literal. O fogo, ele tem apontamento para juízo. O Eterno trará juízo sobre a terra. Inclusive,
esses aleivosos, esses perversos, eles sofrerão esse castigo, eles serão desarraigados, serão exterminados. O juízo deles já foi decretado para serem exterminados, desarraigados da terra. Eles serão extinguidos, aniquilados, eliminados. Então é neste sentido em que a terra vai pegar fogo, porque haverá julgamento para toda a terra. Todas as nações serão julgadas, todas elas passarão pelo fogo. Inclusive, tem outro texto muito interessante dito aqui no capítulo 66 de Isaías, que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, e casa me edificarei vós. E qual seria o lugar do meu descanso? Mais uma vez, aqui nós entendemos que o Eterno ele não tem uma casa. Já explicamos no início, a casa é para o nome do Eterno, é uma casa de sacrifício, é uma casa de oração, e até mesmo porque essa casa física, o templo, ele foi destruído por volta do ano 70, depois da Era Comum, depois de Cristo, pelo Império Romano, sobre a liderança do general Tito. Então não há mais templo. A casa do Eterno, ela não é física. O Eterno ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Qual é o lugar do meu descanso? Diz o Eterno. Que casa vocês me edificarão? Isso está no capítulo 66, verso 1 do livro de Isaías. O Eterno ele não precisa de uma casa. Ele é infinito. Tem um outro texto que nós vamos ler muito importante também. O Eterno deixa muito claro qual é o plano que ele tem para os seus escolhidos. Ele diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal. E os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. E anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, sobre mulas, sobre dromedários, e trarão ao meu santo monte, a Jerusalém. Veja bem aqui o que diz. O Senhor trará a todos os nossos irmãos dentre as nações, para onde? Para o meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, verso 18 ao verso 23. O Senhor está dizendo aqui através do profeta Isaías que os nossos irmãos que estão dispersos, eles serão levados, eles serão trazidos ao Monte Santo do Senhor, que é Jerusalém. Não está dizendo que serão levados para o céu. O Monte Santo, Jerusalém, diz o Senhor, e dentre estes, alguns serão sacerdotes e serão levitas. Então nós vemos aqui um reino de sacerdotes. Baruch Hashem. O Eterno afirma que ajuntará e trará todos os descendentes de Israel dentre todas as nações e línguas, e serão trazidos para Jerusalém no Monte Santo. Jeremias capítulo 23, verso 5 diz assim: eis que vem dias, diz o Eterno, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui nós vimos a profecia de um Mashiach. O Eterno ele promete levantar um descendente de Davi que será rei em toda a terra. Trata-se do nosso Mashiach, Yeshua, bendito seja o Eterno. E nós estaremos junto com ele, reinando, sendo sacerdote. Será um reino sacerdotal e será um reino que vai prosperar, vai praticar juízo, e a justiça haverá finalmente em toda a terra. Daniel capítulo 2 tem outra profecia que diz:
Mas nos dias desses reis, o Eterno do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Aqui o Eterno está dizendo através do profeta Daniel que esse reinado será um reinado eterno, não será passado para outro. O Eterno, ele dará todos os justos, todas as suas ovelhas que estão perdidas, espalhadas pelos 4 cantos do mundo, e ele trará para o monte santo que é Jerusalém. Daniel capítulo 7, verso 14 diz: foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, verso 27. Nós vemos aqui mais uma vez que os reinos serão dados aos santos do Altíssimo. Nós seremos reis e sacerdotes junto com Mashiach, e nós reinaremos sobre todas as nações. Todos os reinos servirão ao Mashiach e o seu reino para sempre. Zacarias capítulo 14, verso 9 diz: o Adon, o Senhor, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Eterno e um será o seu nome. Aqui nós vemos que o Eterno será um, o seu nome será um, não há outro a não ser o Eterno. Será um reino do Eterno, é o reino de Deus. O Eterno, ele reinará por meio do seu ungido, por meio do Mashiach, sobre toda a terra. Todas as nações, tribos e línguas lhe estarão sujeitos. Vamos ler aqui Joel capítulo 3, verso 16 ao 21, mais uma profecia que diz: o Senhor bramará de Sião e Jerusalém. Olha aí, mais uma vez é citado Jerusalém. Fará ouvir a sua voz, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Veja, é dito aqui que Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Jerusalém fica em Judá, é a capital de Judá. Então diz mais uma vez que será habitada. Purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui diz que Jerusalém é a cidade onde o Eterno habita. E obviamente que esse habitar não é um habitar físico. Assim como havia o tabernáculo no deserto, quando eles fizeram o tabernáculo, o Senhor diz que ele estaria no meio de nós. Ele estaria no meio do povo que estava no Egito, que depois foram para o deserto. E através do tabernáculo estava representando a presença de Hashem junto aos nossos irmãos que estavam ali no deserto. A mesma coisa vai acontecer. O Eterno estará conosco. Ele habitará em nós. Ele habitará conosco porque a sua presença estará ali através do Mashiach, através de nós, através do renovo, através dos brotos. Nós, os justos do Eterno. O Eterno estará através de nós habitando
conosco. Zacarias capítulo 8, verso 3 diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Aqui ele está dizendo, mais uma vez, está afirmando, Jerusalém será chamada cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Aqui diz mais uma vez a profecia, o Eterno habitará em Jerusalém. A casa do Eterno é Jerusalém, a habitação da glória do Eterno, a majestade do Eterno vai habitar ali. Agora nós vamos usar alguns textos aqui da Brit Hadashah. Mateus capítulo 5, verso 5 diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O próprio Mashiach Yeshua está dizendo um texto de Mateus capítulo 5, verso 5. Ele cita um texto do profeta e rei Davi no Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. Ele está usando aqui os textos também de Salomão em Provérbios, dizendo que os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 13, verso 40 e 41. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui já está falando do milênio, do reino milenar, quando Yeshua, o ungido, reinará sobre todas as nações, um reino de sacerdotes, e nós estaremos com ele reinando. Lucas capítulo 1, verso 33 ao 31 ao 33. E por-lhe-ás o nome de Yeshua, e o Eterno lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está confirmando aqui, mais uma vez, que ele reinará eternamente na casa de Jacó. Atos 7, verso 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, já era sabido de Estevão, era sabido dos demais apóstolos, inclusive daquele sinédrio, daquele tribunal onde tinha ali os senadores para julgar Estevão. Já era sabido esse texto, que o Eterno não habita em casas feitas por mãos de homens, por mãos humanas. Que casa me edificareis? Usando o texto de Crônicas e também dos Salmos. Paulo ele escreve aos Gálatas e aos Coríntios dizendo que invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo isso baseado no que foi dito pelo salmista Davi, no que foi dito pelo profeta Isaías, por Salomão, por Jeremias, que diz que os perversos, os aleivosos, eles serão desarraigados, eles serão exterminados, eles serão aniquilados. No reino do Mashiach, eles não poderão habitar, não poderão estar. Apocalipse capítulo 5, verso 10 diz: para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Mais uma vez aqui, confirmando uma profecia de Isaías, confirmando a profecia de Joel, de Jeremias, do salmista Davi, de Salomão, dizendo que o Senhor nos fará reis e sacerdotes. E nós seremos reis aonde? No céu ou na terra? Obviamente que nós reinaremos na terra. Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu ungido, e ele reinará para todo sempre. Confirmando o reinado do Mashiach sobre todos os reinos
do mundo, não é no céu. E para concluirmos, Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 3, que diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Eterno descia do céu, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então nós vimos aqui que não haverá nenhuma morada no céu. É a Jerusalém, é a Sião terrena, não é Sião no céu. E nesse texto nós vimos aqui que é o céu que vai descer para a terra, como foi no início da criação. No início da criação, os céus e a terra, eles eram juntos. Eles eram acoplados um ao outro, mas devido ao pecado, então, o céu foi distanciando da terra. O Éden, ele se desloca da terra e está no terceiro céu, que é onde está o nosso Mashiach Yeshua. Quando o nosso Mashiach vier, nós iremos reinar com o Mashiach Yeshua, nós seremos um reino de sacerdotes e habitaremos na terra. E o próprio Éden descerá do céu para a terra e será novamente acoplado. Os céus e a terra juntos mais uma vez. Então nós queremos concluir o texto que Yeshua diz aos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João capítulo 14, verso 1 ao 4. Muitos interpretam erroneamente esse texto dizendo que a casa do Pai é o céu e que Yeshua está preparando casas para morar no céu. Isso é cômico se não fosse trágico. Yeshua esclarece que na casa do Pai, em Jerusalém, há muitos aposentos. Se não tivesse aposentos para os justos, os mansos, os retos, os eleitos, para aqueles que esperam no Eterno, o Mashiach Yeshua teria avisado os apóstolos e prepararia um lugar para que quando ele vier, os levasse consigo. Veja que Yeshua ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Yeshua ele declara que ele é o caminho, é o meio que leva, que conduz para a verdade e para a vida, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Torá. Ele é o caminho à verdade. Esse A é um acraseado, ele é um caminho para a verdade, para a vida. Ele nos leva, ele nos conduz para a palavra do Eterno, para a Torá, que é vida. Eles disseram, Atos capítulo 1, verso 11, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Yeshua, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Baruch Hashem, Apocalipse 22, do 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 22, verso 1 ao 4. Yeshua, ele voltará e levará os eleitos para a cidade santa de Jerusalém e entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Logo concluímos que ninguém vai morar no céu, mas que os justos herdarão a terra. Que o Eterno nos abençoe hoje, sempre, iluminando nosso entendimento, a sua palavra. Amém? O Eterno abençoe a todos, Baruch Hashem, e até o próximo estudo.